Olá, olá a todos, Ronaldo Paiva aqui. Hoje muito feliz, estamos finalizando mais uma etapa do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que legal! E você está aqui, muito bacana mesmo. Para encerrar então o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, itens 22 e 23. Instruções dos Espíritos. Maneira de orar. Item 22. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar à sua volta a vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpres e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir do contato deles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar, nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como o fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende, que é o que na maioria dos casos pedes a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não, bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos e haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pede, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Vide capítulo 5, item número 4. Deveis orar incessantemente, sem que, para isso, se faça mister vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lancei de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é um cumprimento dos vossos deveres, sem exceção nenhuma, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento ou elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma? Desde que vos não esqueceis de exclamar: sede bendito, meu Pai. Não é o ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentes que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos.
Dita assim, ela, ao contrário, o santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e às quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Mensagem enviada por V. Monod, Bordeaux, em 1862. Felicidade que a prece proporciona. Item 23. Vinde vós que desejais crer, os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida. Entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes, que a vossa alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassam na alma. Se bem que, vergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Mensagem enviada por Santo Agostinho, Paris, 1861, a Kardec. Queridos irmãos em Cristo, e assim encerramos esta etapa do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E fiquemos agora com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, muito feliz aqui com todos vocês que estamos encerrando mais um ciclo do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que legal, parabéns, tá? Para você que começou agora, recentemente, ou para você que está desde o comecinho e conclui hoje o ciclo e deseja continuar, não se preocupe. A partir de amanhã, a gente já inicia lá do capítulo 1, na primeira página. Assim, amanhã a gente inicia um novo ciclo. Hoje, como sugestão de leitura, fechando então o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 22 e 23, no próximo áudio. Aqui no item 22 nós temos uma orientação do Espírito Superior V. Monod, enviada a Kardec através da psicografia, que praticamente é um passo a passo. Ele nos orienta como nós poderíamos orar de uma maneira a ter um melhor benefício. Veja que não é uma obrigação que você faça assim, tá? É só uma sugestão do Espírito Superior falando, ó, em vez da gente ficar fazendo longas orações, em vez de você ficar somente rezando de manhã ou à tarde, em vez de você apenas pedir bênçãos para que Deus possa lhe trazer benefícios materiais ou alegrias materiais, em vez de você só pedir alívios de dores
alívio das suas dificuldades, aí ele fala, olha, por que não usar a prece em todos os momentos do seu dia? E é interessante esse ponto de vista. A maneira certa de orar, seguindo esse passo a passo desse Espírito Superior, seria aquela onde nós agradecemos a Deus a oportunidade e nos colocamos diante do nosso Deus, com toda humildade, reconhecendo a nossa pequenez espiritual, reconhecendo a nossa pequenez, e humildemente nós nos elevamos até Deus, num ato de contrição, no ato de concentração, como Jesus no Tabor, transfigurando-nos e nos elevando até Deus, e aí nós vamos fazer os nossos pedidos, e os pedidos estes não relacionados às nossas dificuldades, aos bens materiais, mas sim, nós já aprendemos aqui no Evangelho, todas as nossas dificuldades, todas as adversidades da vida nada mais são do que oportunidades de crescimento, de evolução espiritual. Então nós poderíamos ali naquele momento agradecer a Deus e pedir para Ele força, pedir para Ele orientação dos bons espíritos, bons conselhos, resiliência e resignação, para que nós possamos ter então o entendimento necessário e superar essas adversidades, pois assim estaremos crescendo espiritualmente. Faz sentido para você? Em vez de pedir para Deus te aliviar de uma dor, por que não pedir para Deus? Com toda humildade, meu Deus, me dê força para superar essa adversidade. Reconheço essa... Aí você fala o teu problema. Reconheço essa adversidade, essa prova, essa expiação. Reconhece sendo você o causador. Nós já vimos isso no capítulo 5, lembra? A origem das provas e expiações. Nós temos a origem nessa vida ou em vidas anteriores. Então nós somos os causadores. Vamos aproveitar, queridos irmãos, que estamos aqui agora e tentar fazer com que esta vida valha mais do que a pena. Seja uma vida repleta de realizações, onde nós possamos crescer espiritualmente, zerando contas. Isso só depende da nossa vontade. Para encerrar o áudio do dia de hoje, ali no item 23, Santo Agostinho nos lembra da alegria da prece, da alegria deste momento em que nós podemos entrar em contato com o nosso Deus, em comunicação direta. Vamos buscar então, através da oração, esse momento de júbilo, de alegria. Vamos agradecer, nos lembrando de todos os momentos, sejam os alegres, sejam aqueles que nós pedimos paciência, resiliência, mas estejamos sempre presentes para essa dádiva que Deus nos dá, que é o entendimento da oração, de poder nos comunicar diretamente com Ele. Que Deus os abençoe, que Deus os mantenha sempre concentrado, focado no bem, com a vontade muito grande de fazer o bem sempre, fortalecendo-nos no estudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.